Bom dia, pessoal, como vão? Espero que todos estejam bem. Hoje nós vamos dar continuidade a partir do tópico sobre os primeiros sumérios na apostila, na página 53, seguindo aí aquilo que comentamos ontem a respeito da importância do Tigre e do Eufrates, né, para os povos mesopotâmicos do Oriente Médio, né? Lembremos, né? Falamos da disponibilidade hídrica e a questão do domínio da agricultura como intimamente relacionados, pois também as plantas, assim como os seres humanos, necessitavam de água para sobreviver. E dessa forma, quanto mais recursos hídricos, maior abastecimento para a agricultura. Então, com abundância, né? Aí, em razão dos dois rios, Tigre e Eufrates, como dizíamos ontem, além do domínio da agricultura, ou seja, com alimentos, o estabelecimento das pessoas na região e o posterior crescimento favoreceram aí ao surgimento de uma civilização, né? A civilização, podemos chamar de civilização mesopotâmica, né? Hoje veremos aí que há cerca de 10 mil anos começaram a surgir os primeiros grupos humanos que então abandonaram o modo de vida nômade e iniciaram a prática e o desenvolvimento da agricultura. É esse aspecto do domínio da agricultura que vínhamos comentando desde ontem, né? Isso aconteceu, por exemplo, com os sumérios, né? Um povo que, atraído aí pela quantidade de água farta e pela terra arável, né, cultivável, começou então a se fixar na região da Mesopotâmia, né? Os primeiros sumérios eles se fixaram então ali na região entre os rios Tigre e Eufrates, na Mesopotâmia, entre por volta aí de 10 mil antes de Cristo a 8 mil antes de Cristo, né? E nas proximidades ali da foz dos rios Tigre e Eufrates, e nesse local eles construíram então cabanas simples, né? E passaram a cultivar trigos, legumes, cevada e também tâmaras. Também criaram e aprenderam a domesticar alguns animais, como o boi, o porco e a cabra, né? Ao longo dos milênios seguintes, os descendentes desses primeiros sumérios ampliaram essas áreas de cultivo, distanciando-se inclusive das margens do rio, né? Dos rios, aliás. Isso foi possível porque, ao observarem e registrarem os ciclos da natureza, conseguiram prever as épocas de cheias desses rios. Ao mesmo tempo, eles criaram, então, meios para aproveitar melhor os cursos de água que se formavam, então, com as cheias dos rios, né? Construíam, a partir disso, diques, represas, né? E canais de irrigação que contribuíam para o desenvolvimento do próprio domínio da agricultura, né? A comunidade trabalhava, então, coletivamente, contribuindo para a realização dessas obras, né? Todo mundo ali mobilizado, envolvido com a construção dessas obras, aproveitando o escoamento, né? O desaguamento desses rios em épocas de cheia para o desenvolvimento da agricultura. Como resultado, os sumérios então aumentaram a sua produção agrícola, né? E com mais comida diminuíram então as doenças e as mortes, e em consequência houve o quê? Um aumento da população, né? Com isso, cresceram os povoados que pouco a pouco passaram a se organizar em vilas e cidades. Vejam então, como comentei no final da aula anterior, né, da aula de ontem, da aula anterior, que o domínio da agricultura faz com que essas primeiras civilizações, esses primeiros povos, passem a deixar a vida nômade, né? Ou seja, eles param de se deslocar de um lugar para o outro em busca de, desculpa, em busca de melhores condições de vida em busca de alimentos, sobretudo, né? Quase sempre ali nas margens de rios, passam a se sedentarizar, passam ao processo de sedentarização. O domínio da agricultura é, pois, a grande característica que leva esses povos ao processo de sedentarização,
num só lugar e ali, inclusive aproveitando-se da época de cheias dos rios, passam a criar diques, canais ao desenvolvimento da sua agricultura, né? Na apostila de vocês, na página 54, temos lá um quadro, né, sobre água, um recurso finito. Valeria a pena a gente ler juntos, que a água foi fundamental para o desenvolvimento e para a organização dos grupos humanos, assim como ocorreu com os sumérios, outras sociedades, né, como a egípcia, a indiana, a chinesa, também se fixaram nas margens de rios, visando aí a garantia, a sobrevivência. O ser humano depende da água e os motivos para isso são os mais diversos. O primeiro deles é que a maior parte do corpo ela é constituída de água e sem água não há vida. A água também é necessária para a gente produzir os alimentos e para promover a própria higiene do corpo e dos espaços onde vivemos, né? Embora seja um bem primordial à existência dos seres vivos, menos de 1% da água do planeta é utilizável pelos seres humanos. De toda a água da Terra, 97,5% dela é salgada e 68,9% da água doce está, na verdade, congelada nas geleiras, né? Por isso ela vem se tornando um bem cada vez mais valioso e a sua escassez passa a ser um problema de proporções mundiais, né? Além de escassa, muitas vezes a água doce ela é contaminada por poluentes, o que agrava ainda mais essa situação de proporções mundiais. Em muitos lugares do Brasil e do mundo, o uso excessivo, por exemplo, de agrotóxicos no solo tem contaminado então os lençóis freáticos, né, os depósitos de água que ficam ali debaixo da terra, resultando em doenças e até morte de animais, plantas e pessoas, né? O derramamento de esgoto e lixo em rios e oceanos é outro grande problema. Assim, a gente constata que dependendo aí do uso, né, a água pode se tornar um recurso finito, né? Daí decorre a importância de utilizá-la racionalmente, né, sem desperdício e de atentar para a poluição, buscando aí garantir a quantidade, a qualidade de água doce do planeta. No próximo vídeo nós vamos trabalhar um pouquinho as características e questões que envolvem a noção de cidades-estado.